Olá, alunos do sétimo ano. E aí, animados para mais uma aula de matemática? Hoje nós vamos continuar ainda a semana 5. Vamos terminar a semana 5 falando sobre problemas com adição e subtração de frações. Então, antes da gente entrar naqueles probleminhas com adição e subtração de fração, a gente vai aprender como que a gente soma e subtrai frações. Muito fácil, viu? Primeiro, a gente vai aprender quando os denominadores são iguais. Quando os denominadores são iguais, basta conservar o denominador e adicionar ou subtrair os numeradores de acordo com a operação indicada. Por exemplo, letra A, 2/3 mais 5/3. Os denominadores são iguais, não são? Aqui os denominadores são 3. É igual ao número 3. Então, quando eu estou somando frações com denominadores iguais, somando ou subtraindo, a gente conserva o denominador e soma ou subtrai os numeradores. Então, vamos conservar o denominador, que o denominador aqui é 3, né? A gente repete o denominador e aqui no caso a gente está somando. Então, vamos somar os numeradores. 2 mais 5, 7. E somos numeradores. Muito fácil, não é? Conserva o denominador e soma ou subtrai os numeradores, tá? Sempre quando a gente terminar a operação, a gente vai ver se a fração tem como simplificar. O que é simplificar uma fração? É dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Só que aqui não tem como simplificar. Por quê? O 7 ele é um número primo. Ele só dá para dividir por ele mesmo. E o 3 também é um número primo, só dá para dividir por ele mesmo, que é o 3. Então, não posso simplificar. Para simplificar a fração, tem que dar para dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, tá? Agora, vamos ver a letra B. 3/5 menos 7/5. Então, os denominadores são iguais, né? Aqui eu tenho o denominador 5, nessa fração também eu tenho o denominador 5. Então, se os denominadores são iguais, a gente conserva o denominador, repete o denominador que é 5, e aqui eu vou subtrair, né? O 3 está positivo e o 7 está negativo. Sinais diferentes, subtrai, lembra? E conserva o sinal do maior módulo. Qual que é o maior? O maior é o 7, não é? Então, eu vou conservar um sinal dele, que é menos, tá? Então, 7 menos 3, 4. Menos 4/5. Passar o traço aqui. Menos 4/5, certo? Muito fácil quando os denominadores são iguais, não é? Quando os denominadores são iguais, basta conservar o denominador e somar ou subtrair os numeradores, tá? Então, aqui, vamos ver se o resultado dá para simplificar. Não dá. O que é simplificar a fração? É dividir em cima e embaixo por o mesmo número. O 4 dá para dividir por 2, mas o 5 não dá para dividir por 2, não é divisível por 2, né? Não dá exata. Então, não tem como simplificar a fração, tá? O 4 é divisível por 4, mas o 5 não é divisível por 4. Então, não tem como simplificar essa fração, certo? Agora, vamos ver quando os denominadores são diferentes. No caso de adição e subtração com denominadores diferentes, o que a gente faz? Primeira coisa, a gente tem que igualar os denominadores, né? Então, devemos realizar... Então, primeira coisa, a gente igualar os denominadores. Para isso, devemos aplicar a utilização do mínimo múltiplo comum entre os denominadores. Então, a gente vai ter que encontrar um mínimo múltiplo comum entre os denominadores. Após a gente achar o mínimo múltiplo comum, o resultado, o mínimo múltiplo comum, ele vai ser o novo denominador, certo? Ele vai ser o novo denominador que será dividido pelo antigo denominador e multiplicado pelo numerador correspondente. Então, vamos, por exemplo, para vocês entenderem melhor. Aqui a gente tem uma adição de fração, né? 2/3 mais 7/2. Os denominadores são diferentes. Aqui o denominador é 3 e aqui o denominador é 2.
Como que eu vou somar frações com denominadores diferentes? A primeira coisa que devemos fazer é transformar em denominadores iguais. Como que eu vou saber qual que vai ser o novo denominador? A gente vai tirar um mínimo múltiplo comum de 3 e 2. A gente vai achar um mínimo múltiplo comum de 3 e 2, né? Que são os denominadores, né? 3 e 2. Então, para achar o mínimo múltiplo comum, a gente vai dividir eles por números primos. Passa o traço aqui vertical, que depois do traço vertical a gente vai colocar os números primos que a gente vai dividir. Então, 3 e 2. Vamos tentar dividir pelo menor número primo. Qual que é o menor número primo que a gente tem? O 2, não é? Então, eu vou colocar o 2 aqui, depois do traço, e vou dividir. 3 não é divisível por 2, porque 3 é um número ímpar. Então, o número ímpar não dá uma divisão exata quando eu vou dividir por 2. Então, eu vou repetir o 3. O 2 dividido por 2 dá, né? 2 dividido por 2 dá 1. Agora, eu tenho 3 e 1. O 3 não é divisível por 2, então eu vou tentar pelo próximo primo depois do 2, que é o 3, né? Como o 3 é um número primo, ele só dá para dividir por ele mesmo, que é o 3, né? 3 dividido por 3 dá 1 e repete 1. Quando dá tudo 1, acabou a fatoração. Agora, a gente vai multiplicar os divisores primos aqui. 2 vezes 3, 6. Então, o mínimo múltiplo comum entre 3 e 2 é 6. Então, o novo denominador aqui vai ser o 6. Então, 6 vai ser o novo denominador. Então, coloco 6 mais... Agora, o denominador das duas frações vai ser o 6. Então, aqui era 3, passou a ser 6 o novo denominador. Se o denominador mudou, o numerador também vai mudar. Como que eu vou saber qual que vai ser o novo numerador? Eu vou pegar o novo denominador, que é 6, vou dividir pelo denominador antigo e multiplicar pelo numerador. Então, ó, 6 dividido por 3, 2. 2 vezes o 2, 4. Então, 4 sextos. Agora, como que eu faço na outra fração? A segunda fração era 7 meios, agora ficou com o denominador 6. O denominador era 2, passou a ser 6 agora. Então, o numerador também vai mudar, tá? Para eu saber qual que vai ser o novo numerador, eu pego o denominador, o novo denominador, que é o 6, eu divido pelo denominador antigo, que é o 2, e multiplico pelo número de cima, que é o numerador. Então, 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 7, 21. Então, o novo numerador aqui ficou 21. Agora, eu tenho as duas frações com denominadores iguais, não tem? As duas frações têm os denominadores iguais. Então, quando eu estou somando frações com denominadores iguais, conservo o denominador, né, que é o 6. Então, eu vou repetir o denominador, que é o 6, e somo os numeradores. 4 mais 21, 25. Então, ficou 25 sextos, tá? Eu leio essa fração, 25 sextos. Vamos ver se dá para simplificar. O que é simplificar a fração? É dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. 25 dá para dividir por 5, não dá? Porque termina em 5. Lembra que a gente viu a regrinha de divisibilidade? Todo número que termina em 0 ou 5 dá para dividir por 5. Só que o 6 não dá para dividir por 5. O 6 dá para dividir por 2, é divisível por 2, mas o 25 não é. O 6 é divisível por 3, mas o 25 não é. Então, essa fração não tem como simplificar, porque não dá para dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Então, ela está na forma mais simplificada, tá? Agora, vamos ver o outro exemplo. 3 oitavos menos 1 sexto. Eu estou subtraindo frações com denominadores diferentes. Então, para subtrair frações com denominadores diferentes, a gente só pode somar e subtrair frações com denominadores iguais. Quando os denominadores são diferentes, a gente tem que transformar em
um único denominador, um mesmo denominador. Como que eu faço para transformar um mesmo denominador? Eu vou achar o mínimo múltiplo comum dos denominadores. No caso aqui, eu vou achar o mínimo múltiplo comum de 8 e 6, que são os denominadores, né? Vou passar o traço vertical, porque depois desse traço vertical eu vou colocar os divisores primos que eu vou dividir aqui. Então, 8 e 6. Primeiro eu vou ver se eles dão para dividir pelo menor número primo, que é o 2. 8 é par, então é divisível por 2. 6 também é par, então é divisível por 2. Então, os dois dão para dividir por 2. Então, coloco 2 aqui e vou dividir. 8 dividido por 2 dá 4. E 6 dividido por 2 dá 3, porque 3 vezes 2, 6. Agora, a gente tem o 4 e o 3. Algum deles ainda é divisível por 2? Sim, o 4, né? O 4 é par, então é divisível por 2. Então, coloco o 2 aqui, depois do traço, e vou dividir. 4 dividido por 2 dá 2, né? Porque 2 vezes 2 são 4. O 3 não é divisível por 2 porque ele é ímpar, então repito ele. Agora a gente tem o 2 e o 3. Ainda é divisível por 2 algum deles? Sim, o 2, não é? Então, coloco o 2 aqui e vou dividir. 2 dividido por 2 dá 1. O 3 não é divisível por 2, então eu repito ele. Agora eu tenho o 1 e o 3, não dá mais por 2. Então, vamos tentar por 3, que é o próximo primo depois do 2. O 3 é divisível por 3, não é? Então, eu coloco o 3 aqui. O 1 a gente repete e 3 dividido por 3 dá 1. Quando eu tenho tudo 1, o resultado da divisão deu tudo 1, a gente acaba a fatoração. E agora a gente vai multiplicar esses divisores primos aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então, o mínimo múltiplo comum de 8 e 6 é 24. Então, o 24 será um novo denominador. Então, o novo denominador aqui vai ser o 24. Então, vou colocar o 24 embaixo. Aonde que era 8 ficou 24. E aqui aonde que era o 6, aqui no denominador, ficou 24. Agora, se o denominador mudou, eu não posso repetir o mesmo numerador que eu tinha aqui, ó. Não posso colocar o 3 aqui e o 1 aqui. Por quê? Porque se o denominador mudou, o numerador também vai mudar. Para eu saber qual vai ser o novo numerador, a gente vai pegar o novo denominador, eu vou dividir aqui pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 24 dividido por 8, 3, né? 3 vezes 8, 24. Então, 24 dividido por 8 dá 3. 3 vezes 3, 9. Então, o novo numerador aqui vai ser 9. Agora, vamos achar o novo numerador da segunda fração aqui. 24, ele vai dividir aqui por 6 e multiplicar pelo de cima, que é o 1. 24 dividido por 6 dá 4. 4 vezes 1, 4. Então, agora o novo denominador aqui ficou 4, certo? Temos agora uma subtração de denominadores iguais. Ó, aqui é 24 e aqui também é 24. Agora, a gente pode subtrair, já que os denominadores são iguais. Então, 9 menos 4, 5. E repete o denominador. Subtrai os numeradores e repete o denominador, que é 24, certo? Então, ficou 5, 24 avos. Vamos ver se tem como simplificar essa fração? O 5 é um número primo, ele só dá para dividir por 5, né? O 24 é divisível por 5? Não. Então, não tem como simplificar, tá? Lembra que simplificar a fração é dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, tá? Agora, vamos para os probleminhas envolvendo a adição e subtração de frações. Agora que vocês já aprenderam a somar e subtrair frações com denominadores iguais e com denominadores diferentes, a gente vai resolver os probleminhas que envolvem adição e subtração de frações. Rodrigo toma 1/4 de litro de suco de laranja de manhã, meio litro durante o almoço e 1/4 de litro no jantar. Que quantidade de suco ele consome diariamente?
Para eu saber a quantidade de suco que ele consome diariamente, eu vou ter que somar, né? O quanto que ele toma de manhã, quanto que ele toma no almoço e o tanto que ele toma no jantar, para eu saber quanto que ele consome durante o dia todo, né? Então, de manhã ele consome 1/4. Então, eu vou pegar 1/4 mais... Aqui eu tenho... Opa! 1/4 mais... Quanto que ele toma durante o almoço? Meio litro. 1/2. 1/2. Meio. Mais... Quanto que ele toma no jantar? 1/4, não é também? 1/4 no jantar. Mais 1/4. Mais 1/4. Então, para saber quanto que ele toma no dia todo, a gente vai somar as frações que ele toma de manhã, no almoço e no jantar. Eu estou somando frações e os denominadores são diferentes, né? Os denominadores são diferentes. Então, eu tenho duas frações com denominadores iguais, que é o 4, e uma fração com denominador diferente. Para transformar tudo em um mesmo denominador, o que a gente tem que fazer? Encontrar um mínimo múltiplo comum de 4 e 2, né? Então, vamos fazer aqui no rascunho para a gente achar o mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum de 4 e 2, ele será o novo denominador das três frações. Então, vamos achar o mínimo múltiplo comum de 4 e 2, que são os denominadores aqui, ó, 4 e 2. Para achar o mínimo múltiplo comum, eu vou passar o traço vertical aqui, que a gente vai dividir eles por números primos. 4 e 2, de onde dividir? Primeiro a gente vai ver qual que é o... Sempre a gente começa no menor número primo, que é o 2. Os 2 não para dividir por 2, porque os 2 são números pares. Então, os 2 são divisíveis por 2. Então, vou colocar o 2 aqui e vou dividir. 4 dividido por 2 dá 2. E 2 dividido por 2 dá 1. Agora, eu tenho o 2 e o 1. O 2 dá para dividir por 2 ainda, dá? É divisível por 2. Então, eu coloco o 2 aqui e vou dividir. 2 dividido por 2 dá 1. E repete o 1. Quando eu tenho tudo 1 aqui, acabou a fatoração, tá? Agora, a gente multiplica os divisores primos aqui. 2 vezes 2, 4. Então, o 4, ele vai ser o novo denominador, tá? Então, o 4, ele vai ser o novo denominador das três frações. 4 mais... Coloco o 4 aqui embaixo. 4. São três frações que eu tenho aqui, né? Então, vou colocar três frações aqui, ó. 4. Aqui, olha, a fração 1/4, o denominador é 4, né? O denominador continuou sendo 4, não continuou? Então, se o denominador não mudou, o numerador vai ser o mesmo. Vai ser o 1 aqui, não é? Certo? Por quê? Porque o denominador continuou o mesmo, olha. Na fração aqui, 1/4, o denominador era 4, continuou sendo 4, então o numerador vai continuar sendo 1. Agora aqui na segunda fração, meio, o denominador era 2, agora ele passou a ser 4. Então, o denominador mudou, não mudou da segunda fração? Mudou. Então, o numerador também vai mudar, não vai ser 1 mais. Então, como que eu faço para achar um novo numerador? Eu pego o denominador, novo denominador, que é o 4, divido aqui pelo denominador antigo e multiplica pelo numerador. Então, 4 dividido por 2 dá 2, não é? 2 vezes 1, 2. Então, o novo numerador aqui ficou 2. E agora, na terceira fração, o denominador aqui era 4, não era? Continuou sendo 4, então o denominador não mudou. Então, o numerador vai continuar sendo 1. O numerador também não vai mudar.
Se o denominador não mudou, o numerador também não muda, tá? O denominador era 4, aqui, continuou sendo 4, então o numerador vai continuar sendo o mesmo, que é o 1. Então, ele vai continuar sendo 1 aqui, certo? E agora temos todas as 3 frações com denominadores iguais. Então, é só somar os numeradores, né? Então, vamos somar os numeradores. 1 mais 2, 3. 3 mais 1, 4. 4. E passa o traço de fração e a gente conserva o denominador. Denominadores iguais, conservo. Quando eu estou somando frações com denominadores iguais, conservo o denominador e somo os numeradores. Então, ficou 4 quartos. Está perguntando que quantidade de suco ele consome diariamente. Quando o numerador ele é igual ao denominador, a gente tem um inteiro. Aqui não está falando quarto de litro, meio de litro. Então, na verdade, o inteiro aqui é o litro, não é? Então, quando o numerador é igual ao denominador, quer dizer que ele consome o quê? O litro. 1 litro, o litro todo, não é? Porque aqui está falando que ele toma 1/4 de 1 litro de suco de laranja de manhã, a metade do litro durante o almoço e 1/4 de litro no jantar. Então, quando a gente somou as frações, deu 4 quartos, que significa 1 inteiro, tá? Quando o numerador é igual ao denominador, a gente tem 1 inteiro. Então, ele consome quanto de suco? A quantidade de suco que ele consome diariamente é o litro todo. Então, é 1 litro. Então, a resposta é igual a 1 litro, tá? Porque o inteiro aqui equivale a 1 litro. Entendeu? Então, toda vez que o numerador for igual ao denominador, a gente tem um inteiro. E o inteiro aqui nessa atividade é 1 litro, tá? Agora, vamos ver o segundo exemplo. No colégio Pedro II, foi realizada uma pesquisa para saber quais eram as redes sociais preferidas por 540 estudantes com idades entre 9 e 15 anos, sendo que cada estudante deveria citar uma única rede. Os resultados apontaram que 1/5 desses estudantes preferia utilizar o Twitter, 1/4 o Instagram, e o restante dos entrevistados preferia utilizar o Facebook. Qual a fração que corresponde à quantidade de estudantes que declararam preferência pelo Facebook? Então, vamos lá. Está pedindo a fração, não a quantidade de alunos, tá? Está pedindo a fração. Então, eu tenho a fração que prefere utilizar o Twitter, que é 1/5, a fração que prefere utilizar o Instagram e o restante dos entrevistados preferia utilizar o Facebook. Então, para eu saber o restante, eu vou ter que somar as duas frações que eu tenho, que é a fração dos que preferem utilizar o Twitter, somar com a fração que prefere utilizar o Instagram, e depois eu vou ver quanto que vai restar para saber qual que é a fração que prefere o Facebook, que o restante é o Facebook, tá? Então, vamos somar 1/5 mais 1/4. 1/5 mais 1/4. Então, aqui, ó. Tem 1/5 mais 1/4. Para somar essas duas frações, os denominadores são diferentes, né? Uma denominador é 5 e na outra o denominador é 4. Ó, aqui o denominador é 5 e aqui o denominador é 4. Então, eu tenho que achar um mínimo múltiplo comum entre os denominadores para transformar em um único denominador, tá? Então, vamos achar de 5 e 4. O MMC aqui de 5 e 4. Para encontrar o mínimo múltiplo comum, eu vou fatorar eles por números primos. Vou dividir eles por números primos, tá? Passo o traço vertical e sempre começando pelo menor número primo, que é o 2. 5 e 4, algum deles é divisível por 2?
O 5 não, porque o 5 é ímpar, mas o 4 sim, né? Então, eu coloco 2 aqui e vou dividir 4 dividido por 2. Só que como o 5 não é divisível por 2, a gente repete ele. 4 dividido por 2 dá 2. 5 e 2, ainda tem algum número que é divisível por 2? Sim, o 2, não é? Então, coloco 2 aqui. O 5 não é divisível por 2, repito ele. E 2 dividido por 2 dá 1. Agora, eu tenho 5 e 1, não é divisível por 2 mais, né? O 5, ele é um número primo. Então, ele só é divisível por ele mesmo. Então, ele só é divisível por 5. Então, eu coloco 5 aqui. E vamos dividir 5 dividido por 5 dá 1. E repete o 1. Quando eu tenho tudo 1 aqui, acabou a fatoração. Agora, a gente vai passar o traço aqui, que a gente vai multiplicar os divisores primos aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então, o novo denominador agora vai ser o 20, certo? Então, vou colocar o 20 aqui, que vai ser o novo denominador. E agora, olha, essa primeira fração, o denominador era 5. Agora, o denominador passou a ser 20. Então, o denominador mudou, não mudou? Então, o numerador não vai continuar o mesmo, não vai continuar sendo 1, vai ser outro numerador. Para eu saber qual vai ser o novo numerador, eu vou pegar o novo denominador, que é o 20, vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 5, 4. Então, o novo numerador aqui passou a ser 4, certo? Agora, vamos ver a segunda fração. O denominador era 4, agora passou a ser 20. Então, o denominador mudou, o numerador também vai mudar. Então, eu vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Pego o novo denominador, que é 20, divido por 4 e multiplico por 1. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 1, 5. Novo numerador aqui passou a ser 5, né? Agora, já tem as frações com o mesmo denominador. Então, quando eu estou somando frações com denominadores iguais, né? Repete o denominador e soma os numeradores. 4 mais 5, 9. E conserva o mesmo denominador aqui, que é o 20. 9 vinte-avos, certo? 9 vinte-avos é a soma da fração dos estudantes que preferiram o Twitter e o Instagram. Agora está falando que o restante dos entrevistados preferiu utilizar o Facebook, o restante, certo? Qual a fração que corresponde à quantidade de estudantes que declararam preferência pelo Facebook? Então, olha, se eu pegar o inteiro, o total de estudantes, só que eu não sei, o total de estudantes é 540, só que eu quero o total em fração, porque está pedindo a fração, não é? Não está pedindo a fração? Toda vez que eu tenho o total, o inteiro, lembra que eu falei para vocês que o inteiro de uma fração, o numerador é igual ao denominador, não é? Então, o denominador aqui é o 20, não é? 20, lembra que a gente viu que o denominador ele representa o total de partes em que foi dividida, né? Então, sempre o denominador ele representa o total. Então, na verdade, o total são 20, porque o denominador é 20, não é? Então, o total aqui é 20. Então, toda vez que eu tenho um inteiro, o numerador é igual ao denominador. Então, se o denominador é 20, o numerador também é 20, né? Numerador igual ao denominador é um inteiro. Se eu pegar um inteiro e subtrair do número de estudantes que preferem o Twitter e preferem o Instagram, da fração de estudantes que prefere o Twitter e prefere o Instagram, eu vou ter o que sobrou, que vai ser o que prefere o Facebook, não é? Então, se eu pegar o total, 20 vinte-avos, e subtrair...
Se eu pegar o total e subtrair aqui, menos a soma dos que preferem o Facebook, o Instagram e o Twitter, que é 9/20, eu vou ter o restante que prefere o Facebook, que são os que preferem o Facebook, não é? Então, agora eu vou subtrair. Então, olha, para achar, a gente sabe que o restante prefere o Facebook, né? A gente viu, somamos os que preferem o Twitter, os que preferem o Instagram, deu 9/20. Se eu pegar o total e subtrair o que resta por 9/20, o que restar vai ser o que prefere o Facebook. Então, o total, a gente sabe que o total o numerador é igual ao denominador. Então, o denominador é 20, quer dizer que o total são 20, né? Então, o numerador também vai ser 20, tá? Menos 9/20, a gente vai achar o que restou. 20, como eu tenho os denominadores iguais, é só subtrair os numeradores. 20 menos 9, 11. Denominadores iguais, vou subtrair os numeradores e repete o denominador, que é 20. Então, o que restou foi 11/20, né? Então, isso quer dizer o quê? Que 11/20 é a fração que prefere o Facebook, entendeu? Então, para saber qual que é a fração dos que preferem o Facebook, eu vou somar os que preferem o Twitter, a fração do que prefere o Twitter e do que prefere o Instagram, e depois eu vou pegar o total e vou subtrair para achar o restante, que é o que prefere o Facebook, certo? Então, vamos colocar a resposta aqui, perguntando qual é a fração que corresponde à quantidade de estudantes que prefere o Facebook. Então, a gente vai colocar 11/20 é a fração dos estudantes que preferem o Facebook. Facebook, certo? Então, espero que vocês tenham entendido isso daqui. Então, lembre-se que toda vez que a gente fala em total, que eu quero total, o inteiro, o numerador é igual ao denominador, tá? Agora, 3. Paula comprou 2 potes de sorvetes, ambos com a mesma quantidade do produto. Então, se o pote tinha 500 gramas de sorvete, o outro também tinha 500 gramas. Se um pote tinha 250 gramas, o outro também tinha 250 gramas. Falou que ambos com a mesma quantidade. Um dos potes continha quantidades iguais dos sabores de chocolate, creme, flocos e morango. Então, um dos potes ele tinha 4 sabores, que era chocolate, creme, flocos e morango, certo? Quantidades iguais. E o outro, quantidades iguais dos sabores de chocolate e baunilha, tá? Qual a fração correspondente à quantidade de sorvete do sabor de chocolate? Então, olha, em um pote eu tinha chocolate, no outro também eu tinha chocolate. Só que a fração de chocolate de um pote vai ser diferente da fração de chocolate do outro pote. Por quê? Porque em um pote eu tenho 4 sabores e no outro pote eu tenho 2 sabores, não é? Então, está perguntando qual a fração correspondente à quantidade de sorvete do sabor de chocolate. Ela comprou 2 potes de sorvete. Os 2 potes de sorvete, todos os dois os 2 potes de sorvete tinham a mesma quantidade do produto, quer dizer, se um tinha 250 gramas, o outro também tinha 250 gramas. Só que os sabores eram diferentes. E em um pote, ela tinha 4 sabores diferentes, que era chocolate, creme, flocos e morango. E no outro pote, ela tinha 2 sabores diferentes, que era chocolate e baunilha. Agora eu quero saber a fração correspondente à quantidade de sorvete do sabor de chocolate que ela comprou. Então, para eu saber,
eu vou ter que achar a fração de um pote e a fração do outro, a fração de chocolate que tinha num pote, a fração de chocolate que tinha no outro, e fazer o quê? Somar, né? Vou ter que somar as duas frações, porque eu quero a quantidade de sorvete sabor de chocolate que ela comprou. Então, eu vou ter que somar as duas frações de cada pote, as frações de cada pote, né? No primeiro pote, vamos ver o primeiro pote. O primeiro pote, o que acontece? Ela tem esse primeiro pote foi dividido em 4 sabores diferentes. Então, o denominador vai ser 4, porque o denominador não é o total em que foi dividido. Então, eu tenho 4 sabores diferentes no primeiro pote. Então, o denominador vai ser 4, que foi o total de sabores que ele foi dividido o sorvete. Só que desses 4 sabores, eu tenho um sabor que é o que eu estou querendo aqui, que é o de chocolate, né? Então, o numerador vai ser o 1. Então, a fração de chocolate que eu tenho no primeiro pote é 1/4, né? Porque de 4, isso quer dizer o quê? De 4 sabores, 1 é chocolate, não é? Eu quero saber o de chocolate, tá? Agora, vamos ver o segundo pote, a fração do segundo pote. O segundo pote, eu tenho quantos sabores? 2 sabores, que é chocolate e baunilha. Então, a quantidade de sabores, o total de sabores, vai ser o denominador, não é? Que é 2. Então, eu quero a fração de chocolate. Desses 2 sabores, 1 é chocolate. Então, 1 vai ser o numerador, né? Então, quer dizer o quê? Que de 2 sabores, 1 sabor é chocolate. Agora, eu quero saber a fração correspondente à quantidade de sorvete de chocolate. Se num pote o chocolate, a fração que eu tenho de chocolate é 1/4. No outro pote, a fração que eu tenho de chocolate é meio. Para eu saber a quantidade de sabor de chocolate que eu tenho, qual a fração correspondente à quantidade de sorvete de sabor de chocolate, eu vou ter que somar a fração dos 2 potes. Então, eu vou somar 1/4 mais a quantidade de sorvete que eu tenho a fração de sorvete que eu tenho no outro pote, que é a fração de chocolate que eu tenho no outro pote, que é 1/2. 1/2. Eu posso somar 1 mais 1? Não, porque os denominadores são diferentes. Então, para somar frações com denominadores diferentes, o que eu tenho que fazer? Achar o mínimo múltiplo comum dos denominadores. Então, eu vou achar o mínimo múltiplo comum de 4 e 2. Então, vamos fazer aqui, ó. 4 e 2. Vamos fatorar ele, dividir ele por números primos. Sempre começando pelo menor. Qual que é o menor número primo? É o 2. 4 e 2 são divisíveis por 2, não são? Então, coloco 2 aqui. 4 dividido por 2 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Agora, eu tenho 2 e 1. Ainda é divisível por 2. Tem o 2 que é divisível por 2. Então, vou dividir por 2 de novo. 2 dividido por 2 dá 1 e repete 1. Quando eu tenho tudo 1 aqui, acabou a fatoração e eu vou multiplicar os divisores primos aqui. 2 vezes 2, 4. Opa, 2 vezes 2, 4, certo? Então, o mínimo múltiplo comum deu 4. Então, o novo denominador aqui vai ser o 4. Então, o 4 vai ser o novo denominador. Então, eu vou colocar o 4 aqui embaixo dessa fração. A primeira fração, o denominador vai ser 4. E a segunda fração, o denominador também vai ser 4. Tá? Agora, olha aqui. O denominador dessa fração, 1/4, é 4, né? 4. O denominador aqui continuou sendo 4, olha. Então, se o denominador não mudou, o numerador também não vai mudar. Ele vai continuar o mesmo aqui, que é o 1. Então, o numerador vai continuar o 1 aqui, porque o denominador não mudou. Continuou. O denominador continuou sendo 4 aqui, então o numerador também não vai mudar. Agora, vamos ver da segunda fração aqui, ó. O denominador era 2, agora ele passou a ser 4, mudou.
Então, o numerador não vai ser o mesmo, ele vai mudar também. Como que a gente acha qual que vai ser o novo numerador? Eu vou pegar esse denominador, eu vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 1, 2. Então, ó, vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 1, 2. Agora, a gente já tem os denominadores iguais, né? 4 e 4. Então, é só somar os numeradores aqui. Somando os numeradores, 1 mais 2, 3. Soma os numeradores e conserva o mesmo denominador. Opa! Denominadores iguais, soma e soma os numeradores e conserva o denominador, que é o 4. Então, 3 quartos. Opa. Então, qual a fração correspondente à quantidade de sorvete do sabor de chocolate? 3 quartos. Porque a gente somou a fração de chocolate que eu tenho no primeiro pote, somamos com a fração que eu tenho de chocolate no segundo pote e deu 3 quartos, certo? Então, a resposta aqui, vamos colocar 3 quartos de sorvete de chocolate. Certo? Essa é a resposta. 3 quartos de sorvete de chocolate. Agora vamos para o último aqui, tá? Carol passa 1/3 do dia dormindo, 1/24 do dia comendo e 1/4 do dia estudando. E o resto do tempo divertindo-se. Quantas horas do dia Carol se diverte? Para eu saber quantas horas do dia que ela se diverte, eu vou ter que saber a fração, porque só me deu em fração aqui, né? Eu vou ter que saber a fração do dia que ela se diverte. Então, para saber a fração do dia que ela se diverte, falou a fração do dia que ela passa dormindo, comendo, estudando e o restante divertindo. Então, eu vou ter que somar as frações que eu tenho e depois achar o restante que ela passa se divertindo, né? As frações que eu tenho aqui é 1/3 que ela passa dormindo, 1/3 do dia, dormindo. Depois ela passa 1/24 do dia comendo. 1/24 do dia comendo, mais 1/4 do dia estudando. Então, vamos ver qual que é a fração. Vamos somar essa fração para ver o total que ela passa fazendo essas atividades aqui, tá? Então, para somar essas frações, as frações têm denominadores diferentes, olha. Uma tem um denominador 3, a outra 24 e a outra 4. Para somar essas frações, eu vou ter que transformar em um único denominador, achando o MMC dos denominadores, né? Então, vamos lá achar o MMC dos denominadores. Vou fazer aqui. Esse aqui vai ser meu rascunho, tá? Então, quais são os denominadores que a gente tem aqui? 3, 24 e 4. Então, vamos achar. 3, 24 e 4. Passo o traço que eu vou colocar depois desse traço, eu vou colocar os divisores primos que eu vou dividir esses números aqui. 3, 24 e 4. Tem algum deles que dá para dividir por 2? Sim, né? O 24 e o 4, que é divisível por 2.
Então, coloco o 2 aqui. O 3 não é divisível por 2, eu vou repetir ele. 24 dividido por 2 dá 12. E 4 dividido por 2 dá 2. Agora eu tenho 3, 12 e 2. Tem algum deles que ainda é divisível por 2? Sim, né? O 2, o 12 e o 2. Os dois são pares, então são divisíveis por 2. Coloco o 2 e vamos dividir. O 3 não é divisível por 2, repito. 12 dividido por 2 dá 6. E 2 dividido por 2 dá 1. Agora eu tenho 3, 6 e 1. O 6 ainda é divisível por 2 porque ele é par. Então, coloco 2 de novo aqui e vamos dividir por 2. O 3 não é divisível por 2, repito ele. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 2, 6, né? E o 1 repete. Agora eu tenho o 3 e 1. 3 não é divisível por 2, então não dá mais por 2. Agora eu vou tentar pelo próximo primo depois do 2, que é o 3. O 3 é um número primo, então ele é divisível só por ele mesmo, né? Então, 3 ele é divisível por 3. Então, coloco o 3 aqui, vamos dividir. 3 dividido por 3 dá 1. 3 dividido por 3 dá 1. E repete 1. Agora, eu tenho tudo 1 aqui, ó, acabou a fatoração. Quando a divisão dá tudo 1, acaba a fatoração e vamos, para achar o mínimo múltiplo comum, a gente multiplica agora os divisores primos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então, o novo denominador agora será o 24. Então, 24 vai ser um novo denominador. 24 mais 24 vai ter aqui embaixo. E mais o 24. Agora vamos ver. Primeira fração que eu tenho aqui é 1/3. O denominador era 3. Agora passou a ser 24. Então, se o denominador mudou, o numerador também vai mudar. Para saber qual o novo numerador, eu vou pegar o novo denominador, que é o 24, vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 24 dividido por 3 dá 8, porque 8 vezes 3 são 24. 8 vezes 1, 8. Então, o novo numerador é o 8. Agora, a segunda fração. O denominador era 24. Continuou sendo 24. Então, o denominador não mudou. Então, o numerador também não vai mudar. Ele era 1, vai continuar sendo 1, porque o denominador não mudou. Então, o numerador continua o mesmo, tá? Agora, a terceira fração aqui. O denominador era 4, passou a ser 24. Então, o denominador mudou. Se o denominador mudou, o numerador também não vai ser o mesmo, não vai ser 1 aqui, tá? Então, para achar o novo numerador, eu vou pegar esse novo denominador, divido pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 24 dividido por 4 dá 6, né? Porque 6 vezes 4, 24. 6 vezes 1, 6. Então, o novo numerador é o 6. Agora, a gente tem os denominadores iguais. Então, denominador igual é só somar os numeradores. 8 mais 1, 9. 9 mais 6, 15. 15 e o denominador continua o mesmo, que é o 24. 15 e 24 avos, que a gente lê essa fração. Então, essa fração 15 e 24 avos foi a soma das frações do dia que ele passa dormindo, comendo e estudando. Que ele não é ela, é a Carol. Que ela passa dormindo, comendo e estudando. E o resto do tempo se divertindo. O resto do tempo. Então, quer dizer, a fração aqui, o denominador não é 24, então 24 é o total, não é? É o total das horas, né? Então, o total das horas é 24. Então, o dia todo, a fração que representa o dia todo não tem 24 horas, então o denominador é 24. Então, o dia todo, a fração que representa o total
o inteiro, não é, o numerador não é igual ao denominador? Lembra que eu falei para vocês? Toda vez que eu tenho um inteiro, o numerador é igual ao denominador. Então, o numerador também vai ser 24, né? Então, 24 avos é o inteiro. Quando o numerador é igual ao denominador, a gente tem um inteiro, né? Se eu pegar um inteiro e subtrair desse total, que ela passa dormindo, comendo e estudando, o restante é o que ela passa se divertindo. Eu vou achar o quanto, a fração do tempo que ela passa se divertindo, né? Então, eu vou subtrair desse total que a gente achou de 15 e 20 avos. 24 avos. 15 e 24 avos. Então, eu vou subtrair agora. Posso subtrair, não pode? Porque os denominadores são iguais, olha. Aqui eu tenho o denominador 24 e o denominador 24. Então, os denominadores são iguais. Então, 24 menos 15 vão dar 9. E repete o denominador, 9, 24 avos. Esta é a fração do dia que ela passa se divertindo, que o restante ela passa se divertindo. Só que não está perguntando a fração, está perguntando quantas horas do dia a Carol se diverte. Olha, a fração não é 9 e 24 avos? O denominador não é o 24? 24 é o total. 24 é o total de horas que a gente tem no dia, né? O dia todo, a gente não tem 24 horas? Um dia não são 24 horas? Dessas 24 horas que eu tenho no dia, quantas horas que ela passa divertindo? 9 horas, ó. Porque a fração que ela passa divertindo não é 9 e 24 avos. Então, 24 significa as horas que eu tenho no dia. O dia todo eu tenho 24 horas. Dessas 24 horas, ela passa 9 horas se divertindo. Então, a resposta aqui, quantas horas do dia Carol se diverte? 9 horas, tá? Por quê? Porque a fração é 9 e 24 avos. O 24 é o denominador. Então, que significa que é o total de horas que eu tenho no dia. Que o total de horas que eu tenho no dia é 24 horas, né? O dia todo tem 24 horas. Então, dessas 24 horas, ela passa 9 horas se divertindo, certo? Então, espero que vocês tenham entendido. Gente, então, olha, quem colocar 9 e 24 horas na resposta vai estar errado, porque não está pedindo a fração, está pedindo quantas horas. Então, são 9 horas, tá? Então, assistam essas aulas com bastante atenção, tá? Revejam os vídeos quantas vezes for necessário. E agora terminamos as aulas da semana 5. Até a próxima semana. Até mais.